Muito boa noite para todos nós. Sejamos muito bem-vindos ao último dia de atividades da nossa 31ª Semana Espírita de Livramento. Uma honra muito grande estar aqui hoje na presença de todos para que a gente possa estar trabalhando esse tema tão interessante que trata de um ponto tão significativo da história do cristianismo. A história do cristianismo dos primeiros séculos é uma história marcada por uma série de eventos muito fortes, de martírios, de renúncias, de mortes que as pessoas experimentavam no sentido de buscar um comprometimento maior com a mensagem de Jesus. Eram séculos de muita perseguição, e até que o cristianismo se estabelecesse como religião oficial do Império Romano, muitas dores e muitas lágrimas os cristãos experimentariam naqueles primeiros séculos. E é exatamente dentro do século I da era cristã que nós iremos encontrar um dos mais emblemáticos personagens da história do cristianismo. Seu nome? Saulo de Tarso. Era um jovem de grandes perspectivas dentro do ambiente judaico. Contava com aproximadamente 30 anos quando entra em contato com a informação de que havia surgido em Jerusalém uma nova doutrina. E a partir desse momento, desenvolve uma aversão muito grande pela figura do cristianismo e de Jesus em particular. Desenvolve um grande desinteresse pelo progresso dessas ideias dentro da região onde ele vivia, que era Israel, e até se movimenta dentro das suas possibilidades para impedir o desenvolvimento dessa mensagem. Ao longo de sua trajetória de impedir o desenvolvimento do cristianismo, ele vai se converter num perseguidor da mensagem. Vários são os episódios que estão narrados na literatura espírita a esse respeito. Na literatura cristã, especificamente, em Atos dos Apóstolos, não há muitas informações sobre o que teria acontecido com Saulo no período anterior à grande mudança de história de vida que ele experimentou. Mas nós possuímos dentro do ambiente espírita uma obra mediúnica, recebida por Francisco Cândido Xavier, que nos oferece um romance de Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, considerada a obra-prima de Emmanuel e, consequentemente, a obra-prima de Chico Xavier. Esta é uma obra muito robusta que narra os detalhes da vida de Saulo, o que teria acontecido com ele desde o primeiro contato que ele teve com a mensagem cristã. E nós iremos observar que ele tem, segundo aquilo que esta obra nos coloca, várias oportunidades para despertar que ele deveria mudar. Uma primeira oportunidade, sua visita à Casa do Caminho, aonde ele encontra Estevão pela primeira vez, e o embate entre esses dois homens faz com que ele desenvolva um ódio por Estevão e, consequentemente, um ódio também por Jesus e pelo cristianismo. Uma segunda oportunidade de mudança que apareceu para ele é que ele decide, em função das facilidades que ele tinha, influência junto ao Sinédrio, ele consegue prender os homens do caminho. E Pedro é preso, Estevão também é preso, e o desejo dele era matar todos eles. Mas seu mestre, Gamaliel, intercede e acaba tendo que liberar os demais em troca da vida do próprio Estevão.
Estevão vai ser sacrificado. Estevão é um grande pregador cristão que há pouco tempo havia conhecido a mensagem. E Saulo de Tarso tem uma segunda oportunidade de se transformar, que é o encontro segundo dele com Estevão, dentro do Sinédrio. E ele mais uma vez o agride, os bofeteia, machuca. E ali é dada a sentença de morte. Ele seria então apedrejado. Estevão ficaria preso 2 meses até ser efetivamente sacrificado. Uma grande oportunidade de mudança, portanto, surgiu nessa hora em que Estevão estaria pela segunda vez com ele. Mas ele teria uma terceira oportunidade de mudança, que é quando ele conversa com seu mestre Gamaliel, e Gamaliel fala com ele que ele precisaria ser mais flexível, e que o próprio Gamaliel, seu professor, havia visitado a Igreja do Caminho e estava achando muito interessante a leitura do Evangelho. Saulo fica transtornado e até tem vontade de denunciar o seu professor. Mas por respeito ao seu mestre, não faz. Mas ele fica profundamente mexido com isso. Era a terceira oportunidade que Saulo teria para despertar para isso, ao invés de perseguir o cristianismo. Sua quarta oportunidade surgiria porque ele vai decidir pela morte de Estevão, de fato. E ele vai participar desse processo de uma maneira muito incisiva. Ele é o advogado da causa para levar Estevão ao martírio. Convida sua noiva, chamada Abigail, para que vá visitar o Sinédrio e aquela execução naquele dia. Abigail não é muito dada a essas cenas fortes, porque vem de uma história muito machucada. Há pouco tempo teve um problema de família muito grave. Seu pai foi sacrificado e ela perdeu de vista seu irmão Gesiel, a quem ela muito amava, mas que infelizmente não se encontravam mais. Já havia mais de ano. E é ali, nessa oportunidade da morte de Estevão, que vai aparecer uma nova oportunidade, a quarta chance para que Saulo se transformasse. Porque durante o martírio de Estevão, Abigail aparece já no final da cerimônia e reconhece em Estevão o seu irmão, que havia trocado de nome. A conduta de Estevão, dizendo que não tinha em Saulo o inimigo e que confiava Abigail aos cuidados de seu noivo, que era na verdade o seu opositor e que estava sendo o responsável pela sua morte, deixa Saulo profundamente impressionado. Mas isso também não é suficiente para que ele se transforme. Era a quarta chance que ele tinha de não resistir ao processo de mudança. Uma nova oportunidade surgiria um pouquinho mais à frente. Porque em função dessa dificuldade que ele teve de ter sacrificado o próprio irmão da noiva, ele se afasta dela por 8 meses. Ele não vai vê-la. Ele não consegue pedir perdão a ela por aquilo que aconteceu. E depois de 8 meses, quando ele a visita, ela está na fase final de uma tuberculose. E com o evangelho em cima do peito. É mais uma chance, é a quinta oportunidade para que ele se transforme. Ele descobrir que a própria mulher que ele amava havia se transformado em cristã. Esse é mais um instrumento para fazer com que Saulo despertasse do seu adormecimento psíquico e se voltasse para a mensagem cristã, mas ele arrediu. Mesmo com a conversão dela, ele não raciocina e passa a ter ainda mais ódio do cristianismo, porque imagina que Jesus é que estava levando dele Abigail, porque ela estava já na fase final da tuberculose e ela vai desencarnar. A sexta oportunidade que ele tem é quando ele descobre quem converteu. Quem foi que converteu Abigail? Foi um sapateiro humilde que morava em Damasco, a capital da Síria. E quando Saulo de Tarso descobre que um sapateiro humilde havia sido o responsável pela sua morte e pela sua conversão, na verdade, ele então decide ir a Damasco para prender Ananias.
ele poderia ali ter mudado ao perceber que o sapateiro era muito humilde, não tinha nenhum instrumento de maldade. Mas ele vai. É a sexta chance que ele teria para mudar. E a sétima, que o próprio livro nos relata, são os conflitos existenciais que Saulo vivia em função das torturas e das perseguições que ele mesmo promovia nas pessoas que se apresentavam simpáticas às ideias de Jesus. E o livro Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, começa a dar uma ênfase maior para Saulo de Tarso a partir desse momento do livro. É quando Saulo, recebendo cartas para conseguir prender Ananias, sai de Jerusalém na direção da Síria para executar a prisão do sapateiro que havia convertido Abigail. No caminho, Saulo vai muito mexido e ele vai revisando todas essas cenas. Sua primeira ida à igreja do caminho, seu encontro com Estevão, ali no Sinédrio, a conversão de Gamaliel, a morte de Estevão, a conversão de Abigail, o ódio a Ananias e as próprias ações que ele fazia para tentar justificar os seus atos, que ele mesmo se questionava depois se ele estaria certo no que fazia, mas ele imediatamente se refazia no seu pensamento e dizia, não, é isso mesmo, nós temos que lutar pela lei de Moisés, e não permitia o acesso para uma reflexão mais profunda. E narra o livro Paulo e Estevão, o seu capítulo 10, da primeira parte, e no capítulo 9, do chamado livro Atos dos Apóstolos, que quando Saulo e seus companheiros se aproximavam de Damasco, já estavam às portas de Damasco, fizeram toda a viagem desde Jerusalém até Damasco, muitos quilômetros atravessando a Samaria, a Galileia, até chegar na região da capital da Síria, é quando nós vamos perceber um fenômeno muito interessante. Não só o livro fala sobre isso, mas os Atos dos Apóstolos também nos falam que ao chegar às portas de Damasco, Saulo de Tarso teria visto uma luz mais forte do que o próprio sol. E essa luz tão intensa o cegou e ele cai da sua montaria. E quando ele cai no chão, os que estavam com ele não sabem o que está acontecendo. Porque a luz aparece apenas para Saulo, não aparece para os homens que estavam com ele. E começam a ver que Saulo começa a apresentar um comportamento estranho próximo da cidade. Saulo cai no chão e, tentando cobrir a intensidade da luz com as mãos, começa um diálogo com a luz, que começa a falar com ele. A luz teria dito assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao ouvir essa pergunta, Saulo fica profundamente impactado, porque ele não estava vendo mais nada, ele estava cego, ele não conseguia ver, a luz era tão intensa que ela ofuscava o sol e ele já não estava mais vendo nada, somente a luz. E ao perceber a intensidade dessa luz que perguntava a ele por que ele o perseguia, Saulo evidentemente pergunta para ele, o interroga, dizendo, quem és tu, Senhor? Os textos religiosos, quando se referem a essa pergunta que Saulo de Tarso faz, colocam este Senhor com letra maiúscula, como se este Senhor fosse uma divindade, alguma coisa superior. Não é correta essa tradução, porque Saulo de Tarso sabia que existia apenas um Senhor. Ele não pode perguntar quem és tu, Senhor, se evidentemente só tem um Senhor, não tem por que perguntar. É porque a palavra Adon em hebraico tanto pode ser
Senhor, no sentido mais de pessoas, e Adonai, que é o Senhor no sentido superior. O Senhor divino, Adonai. E qualquer pessoa é chamado de Adon. Então, Adon Marcos, Adon Jorge. Então a gente chama de Adon antes, como a gente diz, Senhor fulano, seu fulano é Adon em hebraico. Certamente ele não perguntou com letra maiúscula, quem és tu, Senhor, com letra maiúscula. Ele deve ter perguntado quem és tu, Senhor, com letra minúscula. E nós nunca saberemos, porque no original está em grego, e o grego não trabalha tudo com letra maiúscula. Os textos originais do Evangelho, feitos todos em grego, além de estarem todos em letra maiúscula, não tem pontuação e não tem espaço, sabia? É tudo grudado. As palavras são colocadas numa coisa chamada scriptum continuum. As letras vão uma atrás da outra e você que se vire para separar onde termina uma palavra e onde começa a outra. E existe uma série de discussões por conta disso que nunca vai ter resposta. Como, por exemplo, uma passagem que existe no momento da crucificação de Jesus, em que ele conversa com um dos que estão crucificados com ele, que a teologia clássica cristã resolveu dar a ele o nome de bom ladrão, mas isso não tem no texto. E aí, esse dito bom ladrão diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na graça do teu reino. E Jesus teria dito: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há uma briga por conta de uma vírgula nesse ponto aí, se tem 2 pontos ou não nessa frase. Há os que dizem assim, que Jesus teria dito: em verdade vos digo, 2 pontos, ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. Você vai encontrar agora no paraíso. E tem outros que dizem: em verdade vos digo, ainda hoje, 2 pontos, encontrarás comigo no paraíso lá na frente, não agora. Eles vão brigar eternamente, porque não tem nem vírgula nem 2 pontos no texto. É o leitor que, ao ler, faz a sua interpretação do que de fato está querendo se dizer no texto apresentado. A mesma coisa a gente vai encontrar no texto de Atos dos Apóstolos, porque ele também foi escrito pelo evangelista Lucas. O mesmo autor do Evangelho de Lucas, que é Lucas, é o autor de Atos dos Apóstolos. Então é um texto contemporâneo, escrito por ele, e que, portanto, tem a mesma pegada do autor. Não tem espaço, não tem pontuação, não tem nada. Então não dá para saber se é quem és tu, Senhor, maiúsculo ou minúsculo. Mas maiúsculo não cabe no texto. Israel só tem um Senhor e ele nunca poderia perguntar quem és tu, Senhor, como se fosse uma divindade. Está perguntando quem és tu, Senhor? Com respeito apenas, mas não com um entendimento de ser alguma coisa divina que está conversando com ele. A luz então responde para Saulo: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Eu fico imaginando o desconforto de Saulo ao ouvir essa resposta. Porque durante todos os momentos que ele teve de contato com a mensagem do Cristo, ele sempre diminuiu Jesus, o carpinteiro, esse feiticeiro. Ele nunca tratou Jesus respeitosamente, como se ele fosse uma coisa de alguém desqualificado, como se fosse um mentiroso, um enganador, alguém que se quis passar pelo Messias. Imaginemos então a frustração de Saulo, a perceber a magnitude daquele que conversava com ele, que a própria luz do sol estava sendo ofuscada pela intensidade do brilho que o cegava nesse momento. A luz então diz a ele: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. De fato, Saulo nunca perseguiu Jesus.
Até porque eles não se conheceram quando Jesus estava encarnado. Não houve. Ele já vai conhecer a mensagem cristã. Como que Jesus fala que ele o persegue? É porque, na verdade, tudo que fizeres a estes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, todas as perseguições, que não foram poucas, que Saulo de Tarso promoveu naquela sociedade, ele confiscou bens, ele mandou machucar pessoas, ele foi responsável pelo martírio de Estevão, ele promoveu uma série de perseguições ao cristianismo. Ele, de fato, infelicitou muitas pessoas durante o tempo em que ele esteve na condição de perseguidor do cristianismo. E quando ele diz esta frase, Saulo fica atônito, tentando organizar dentro da cabeça dele o que ele vai dizer. Porque é muito surpreendente você desqualificar alguém e de repente você ter a chance de encontrar com esse alguém na sua condição real e esse alguém dizer: eu sou Jesus a quem tu tanto persegues. Saulo não tem resposta, não tem o que dizer, fica calado, procurando o que falar, e um silêncio se estabelece no diálogo entre eles. E ao perceber os questionamentos profundos que Saulo fazia sobre si mesmo, nessa hora, o Cristo aproveita-se dessa hora de reflexão que Saulo está passando e entra com uma segunda frase, porque, na verdade, o diálogo, à exceção deste momento, é uma frase para lá e uma para cá. Um fala, o outro responde. Aí um fala, o outro responde. Esse é o único momento da conversa em que o Cristo fala duas vezes seguidas, porque Saulo fica sem o que dizer. Ao receber a informação de que a luz que o cegava na beira da estrada era o Cristo a quem ele tanto perseguia. Aproveitando o momento de silêncio, o Cristo, então, observando os esforços que ele fazia para continuar lutando e se debatendo para não aceitar o Cristo, Jesus teria dito, segundo o Ato dos Apóstolos, Jesus teria dito: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. O que são os aguilhões? São espinhos que estão à margem do caminho. E esses espinhos são todas as estratégias que foram usadas para trazer Saulo para a mensagem. A visita na casa do caminho, a segunda oportunidade no Sinédrio, a conversão de seu mestre Gamaliel, a própria morte de Estevão, a conversão de Abigail, o desejo de perseguir Ananias e as próprias reflexões que ele fazia por conta do ódio que ele sentia da mensagem cristã e as coisas que, mesmo praticando, o próprio Saulo depois se questionava do rigor que ele utilizava. Esses são os aguilhões que tentavam trazer Saulo para a estrada, para a compreensão mais clara no sentido da vida. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. No livro Paulo e Estevão, esta frase está dita de uma outra forma até um pouco mais doce. No dizer de Emmanuel, quando acontece este momento na estrada, que Saulo silencia sem saber o que dizer, a voz que com ele conversava diz: não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, não te debatas mais. Não teima mais, meu filho. Já chega. Já está bom. Não recalcitres contra os aguilhões. Quando ele fala sobre isso, Saulo, que já vinha fazendo o balanço das suas ações, percebe a intensidade da sua rebeldia e as muitas oportunidades que ele teria tido para que ele pudesse se transformar. E respondendo a esse momento, que o Cristo pedia a ele que não recalcitrasse contra os aguilhões, ele aceita e diz: Senhor, o que tu queres que eu faça?
que é o tema da nossa Semana Espírita e que é o tema da nossa conversa de hoje. Senhor, o que tu queres que eu faça? Este Senhor, evidentemente, não é Senhor como Deus. É Senhor com sentido de respeito, Adão. O que tu queres que eu faça? É a pergunta que Saulo de Tarso faz, esperando que Jesus diga para ele o que é para ele fazer. E o Cristo responde para ele da seguinte forma: entra na cidade e então te será dito o que haveis de fazer. Na verdade, o texto ainda tem um verbozinho antes, porque Jesus teria dito a ele: levanta-te, entra na cidade e te será dito o que haveis de fazer. Então, Saulo pergunta: Senhor, o que tu queres que eu faça? E ao invés de dizer a ele: eu quero que você faça isso, é dito a ele: entra na cidade que te será dito o que haveis de fazer. E foi exatamente isso que Saulo fez. Ele se levantou, ainda que cego, as apalpadelas procurou pelos companheiros de viagem, e um dos companheiros de nome Jacó, tomando Saulo pela mão, cego e chorando, o conduz para a cidade, para que ele pudesse então se abrigar. Saulo entrou na cidade. E sabem o que foi dito para ele, o que ele tinha que fazer? Sabe o que foi dito? Não sabem? Meu Deus, eu não acredito. O que ele perguntou no caminho: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te, entra na cidade e te será dito o que haveis de fazer. Pois ele fez exatamente isso. Ele se levantou, foi para a cidade. E sabe o que disseram para ele? Absolutamente nada. Ninguém disse para Saulo o que ele tinha para fazer, acredita? Ele esperava que alguém chegasse, sentasse com ele e dissesse: o que é que você tem para fazer? É isso aqui, ó. Mas ele nunca teve a resposta que foi dito a ele que ele receberia quando entrasse na cidade. E isso é muito esquisito, porque o certo era que ele entrasse na cidade e, evidentemente, obtivesse a resposta daquilo que ele estava buscando. Entrou na cidade e lhe será dito o que haveis de fazer. Fez tudo o que ele mandou e não obteve a resposta do que ele deveria realizar. Por que será, meu Deus, que ele não teve essa chance? É porque, na verdade, não tem resposta para dar do que eu quero que você faça. Porque a própria pergunta já é um problema. A própria pergunta em si já carrega um problema dentro dela. Porque ele vem de um processo de perseguição, encontra uma luz no caminho e diz: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Não funciona assim, gente, pelo amor de Deus. Não funciona desse jeito. Porque nós temos uma tendência de achar que a nossa mudança é alterar as nossas condutas. Que as nossas mudanças são mudarmos as nossas formas de agir. O que está bem errado, né? A gente querer mudar a forma que nós funcionamos em termos de atitude. Essa não é a melhor maneira de nós mudarmos. Imagine que uma pessoa tem uma conduta errada, ela tem uma conduta equivocada, ela faz uma coisa que não é legal. Ela tem um problema de comportamento. E aí ela diz assim: tá bom, eu vou mudar.
a partir de hoje eu não faço mais. O fato de não fazer não significa que a pessoa mudou, significa às vezes que a pessoa está contida. Uma vontade de fazer o que antes fazia, mas não faz porque alguém disse, não pode fazer isso aí não, tá? Então a pessoa está desesperada, se controlando, angustiada para não realizar aquilo que antes fazia. Mas essa é uma conduta muito clara que Saulo de Tarso quisesse, porque ele era fariseu. E a cultura farisaica era uma cultura de atos exteriores, em que se vestia uma determinada roupa, se cumpria um determinado ritual, que se fazia coisas para que os outros vissem. Então, a proposta interior de Saulo era que o Senhor desse para ele uma cartilha do que ele tinha para fazer, e ele então fosse fazer isso. Mas o objetivo, na verdade, não é fazer. O objetivo é sentir, não é fazer. Se ele tivesse dito, Senhor, o que tu queres que eu sinta? Aí tinha feito uma pergunta melhor. Mas ele disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ora que eu faça. Já que tu queres saber o que é para fazer, então entra na cidade que te será dito o que haveres de fazer. O que é entrar na cidade? Entrar na cidade é ir ao encontro do outro. É não se isolar e realizar um trabalho, Leandro, em que a gente vai ao encontro do outro, sem se isolar. O que acontece conosco muitas vezes? Qual é o nosso problema de comportamento? É que nós temos a tendência de, quando estamos achando que estamos errados, a gente se isola das pessoas. A gente acha que a convivência com os outros é problema. Então você quer saber o que eu quero? Entra na cidade que te será dito o que haveis de fazer. Vai conviver com os outros para você descobrir o que é que você tem para fazer. Algo muito parecido com o que acontece conosco nas nossas histórias de vida. Que nós queremos dizer assim, eu queria tanto me iluminar, eu queria tanto ser uma pessoa diferente. E aí a gente acha que a gente vai mudar fazendo coisa do lado de fora. É um grande equívoco. Eu lembro que uma vez, já deve fazer uns 30 anos isso, tá? Uns 30 anos. Eu estava na Federação Espírita de Rondônia, ia começar uma palestra, e eu estava assim em pé, bem pertinho da primeira fila, porque lá não tem microfone, não tem nada, é no grito mesmo. Então, eu estava assim bem na primeira fila, para falar, e tinha uma moça sentada, aí onde está a Marjorie, bem na primeira posição. E aí, eu estava me organizando, já o pessoal ia fazer a prece e tal, e a presidente da casa chegou comigo e disse, queria falar com você. O que é? A gente tem que resolver uma coisa sábado. Tem que resolver, porque isso está muito grave, a gente tem que sentar, tem que reunir, vamos resolver. Não, tudo bem. Sábado a gente vai ter reunião, a gente senta, conversa, discute sobre isso e vê o que a gente pode fazer. Pode ser? Pronto, pode ser. Então, te espero sábado, no horário da reunião, para a gente conversar sobre isso. Fechado. Aí, a moça que estava assim sentada bem na frente, ela disse, eu fico com tanta inveja de vocês. Aí eu disse, por quê? Porque, sei lá, vocês podem vir para cá, vocês podem fazer as coisas, sabe, se dedicar. Eu não posso fazer. Aí eu disse, mesmo, mas por quê? É o meu marido. O meu marido não deixa eu evoluir. Imagine, gente. O marido dela é tão poderoso que não deixa ela evoluir. Já pensou? Porque da cabeça dela, evolução é ela vir para o centro espírita para fazer uma atividade na casa. Isso é evolução. Como ela não vem, ela não está evoluindo. Não é lindo isso? Essa é a ideia de que, Senhor, o que tu queres que eu faça? E o Saulo de Tarso levanta
essa proposta. O que tu queres que eu faça? E o Cristo diz para ele, você quer saber? Então vai conviver com as pessoas para saber. Vá conviver com elas, meu filho. Que aí você vai descobrir o que é que você tem para fazer. Não fuja de contato com as pessoas. É um recado para nós que muitas vezes queremos sair dessa contingência, às vezes familiar, achando que é fugindo da relação dentro de casa que nós iremos alcançar uma condição de superioridade. Como se família fosse um estorvo para o nosso processo evolutivo. Nós encontramos uma obra na literatura espírita chamada Boa Nova. Uma obra muito conhecida, que fala da história de Jesus contada por um autor espiritual chamado Humberto de Campos. No capítulo 15 dessa obra, ele traz uma história muito interessante, que é a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa, o nome dela não era esse. Porque naquela época a mulher era quase que propriedade do marido. O nome do marido dela que era Cusa, né? Então ela era Joana, esposa de Cusa. Aí como ela já era esposa mesmo, ela ficou Joana de Cusa como se fosse a cidade dela ou o sobrenome dela. Não era, era o nome do marido dela. O marido dela era uma pessoa muito influente na sociedade, era um homem de muito poder, era intendente da figura de Herodes e, portanto, tinha muitas facilidades na sociedade. Só que Cusa era muito esperto, então ele, ao mesmo tempo que ele atendia os interesses de Herodes, atendia os interesses romanos, ele atendia também os interesses dos sacerdotes do templo. Então ele transitava bem entre esses dois universos e ele conseguia, por conta disso, ser uma pessoa que tinha grandes vantagens econômicas na sociedade. Era rico, com muitos recursos por conta disso. E Joana não aceitava. Joana não queria isso. E para piorar a situação, Joana conheceu Jesus e sua doutrina. Quando ela conheceu Jesus, quando ela conheceu a doutrina do Cristo, ela entendeu que estava se abrindo para ela uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Ela disse, Senhor, eu sou casada e sou muito infeliz. O meu marido é muito difícil. Primeiro que ele não aceita a mensagem cristã. Segundo que ele serve a Herodes. A minha casa é cercada por interesses políticos e ele não gosta de nada que diga respeito ao cristianismo. A nossa vida é um inferno porque ele pensa de um jeito e eu penso do outro. Eu não aguento mais, eu estou numa situação muito difícil. Eu tento impor a tua mensagem sobre ele, mas ele recusa, ele rejeita. E eu continuo insistindo para que ele se converta à tua vontade. E ele é muito resistente. Está chegando a um ponto que eu não estou mais suportando. Eu vou desistir dele para ter uma vida mais espiritualizada. Eu vou romper com ele para que eu consiga ter mais plenitude espiritual. O Cristo ouviu e disse para ela, Joana, se é verdade que tu entendeste o Evangelho, volta e ajuda teu marido. Mas, Senhor, como que eu vou ajudar? Ele não aceita. Então faz silêncio. Não tenta convencê-lo daquilo que ele não quer. Convive com ele na realidade que ele tem. E não tenta impor a tua vontade sobre ele. Uma coisa que às vezes a gente faz, às vezes a gente é casado com uma pessoa que é católica, que é protestante. E esta pessoa tem dificuldade de entender a proposta espírita, não gosta da casa espírita. E a gente, às vezes, para querer defender o espiritismo, vai para cima da pessoa e entra numa briga dentro de casa desnecessária, criando um conflito que não é o objetivo da mensagem espírita. Porque
o que apresenta a mensagem espírita não é o que eu falo, não é o que está escrito no livro, é a maneira como eu trato a pessoa, é como eu lido na relação familiar. É ali que a esposa vai dizer, olha, essa doutrina que ele segue é boa, porque ele é um cara legal. Depois que ele passou aí no centro espírita, ele ficou uma pessoa mais tratável. Melhorou 10%. Piorada boa. Na verdade, é a melhoria nossa, a forma como nós lidamos com a vida que indica se a doutrina que a gente segue é boa ou não. Da mesma maneira que a gente mede a doutrina dos outros, pela conduta que as pessoas têm. Então, em casa é onde está a grande oportunidade de nós desenvolvermos os nossos potenciais. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós queremos fugir dessa oportunidade. Nós queremos nos esconder disso, querendo que convencer o outro, igual Joana de Ângeles queria fazer com Cusa. Queria obrigá-lo a crer naquilo que ela acreditava. E é o próprio Cristo que diz a ela, recua, Joana. Faz silêncio. Não teima. Não tentes impor a tua vontade sobre a dele. Assim, lendo o texto, eu até fiquei com aquela sensação de que ela falava demais no ouvido dele, sabe? Porque o Cristo, quando conversa com ela, ele repete várias vezes. Te cala, Joana. Não insiste com isso. Não fala tanto sobre aquilo que tu crês. E diz uma frase bonita para ela, diz. Considera que ele seja a pedra bruta, que ao lapidá-la, tu também te transformarás para a vida. Enxergar no outro a grande oportunidade de nós nos desenvolvermos. Só que para que eu consiga fazer esse desenvolvimento do meu coração, não é fugindo das responsabilidades que a vida me deu. Quando Saulo pergunta, o que é que tu queres que eu faça? Ele diz, te levanta primeiro, ou seja, te põe de pé e entra na cidade. Não vamos nos esconder do convívio. É o convívio que vai nos melhorar espiritualmente. Vocês já devem ter visto umas pedrinhas lindas que o pessoal coloca no jardim. Seixo. Chama seixo rolado. Conhece seixo rolado? Já viu? Bonitinho? É muito bonitinho. É uma pedra linda, toda polidinha assim. Deus, quando fez, caprichou, sabe? Porque ele lixou, bem lixadinho, bem redondinho. Um amor aquelas pedras. E quem olha para aquilo diz, nossa, mas aqui Deus caprichou para fazer o seixo rolado. E nem presta atenção no nome da pedra, seixo rolado. O seixo rolado não é liso por conta de Papai do Céu. Quando o seixo é criado, ele é todo pontudo, ele tem ponta para todo lado, ele é todo áspero. Só que são pedras que estão lá na cabeceira do rio. E o rio vai empurrando essas pedras pelo leito. E na medida que elas vão descendo, elas vão se batendo uma na outra, vai se batendo. Aí uma rala a outra, aí eu te ralo, então eu também te ralo, eu sei te ralar, eu também sei. Aí elas vão se ralando, e aquelas pontas mais ásperas vão sumindo, porque na medida que elas vão batendo, elas vão descobrindo que é melhor elas serem macias no toque, porque se elas forem ásperas, elas vão apanhar. E as pedras vão se batendo, e o leito do rio é o tempo. O leito do rio é o tempo. As pedras vão descendo o leito do rio, quando chega lá na frente, na foz, que você mete lá na foz do Rio de Contas, ou no Frio de Contas, não sei como é o nome certo, que você pega as pedrinhas lá na foz, está tudo redondinho, só para colocar no jardim. Você não sabe o sacrifício que aquelas pedras passaram para que elas se tornassem assim tão bonitas. E se rolasse só uma no rio, como é que ia ser? Quando chegasse lá na foz, estava toda feia, estava toda pontuda. Por quê?
Porque não entrou na cidade. Porque não teve a oportunidade de se trabalhar no convívio com o outro. Porque é essa convivência, é esse atrito entre nós que vai permitindo que a gente desenvolva as nossas percepções espirituais. Nós temos uma tendência de achar que a gente está sempre certo, o que é bastante lógico, né? Eu não vou fazer aquilo que é errado, a gente sempre faz o que é certo. Eu preciso do outro para que o outro diga, você está errado, você está fazendo. Você não pode fazer assim. Como que você comeu tudo, não deixou nada para o seu irmão? Olha, eu deixei aqui um pouquinho para cada um, você foi comer tudo, não pode comer. Você tem que comer um pedaço. Tem que respeitar o que é dos outros. Então, é a convivência que vai nos ensinando a sermos pessoas melhores. E isso eu não vou aprender com alguém me dizendo o que é para eu fazer. Eu preciso sentir, porque quem sente faz. Mas nem todo mundo que faz, sente. Existem muitas pessoas que fazem sem sentir. E o objetivo da doutrina espírita é que a gente faça, é verdade, mas que a gente sinta para poder fazer, para não ser uma coisa mecânica, senão se torna uma coisa muito feia. A gente fazer com o sentido de que Deus veja o que eu estou fazendo e aí me dê uma condição de felicidade melhor. Então há pessoas, por exemplo, que quando fazem alguma atividade no bem, já entrega aqui olhando para cima para ver se Deus está entregando. Entrega bem devagarinho para dar tempo de Deus ver. Como se tivesse um anjo anotador. Olha, entregou uma cesta básica. Anotei, uma cesta básica. Para depois, na hora que eu fazer o balanço da encarnação, não, olha, tem 347 cestas básicas, entregou 284 pratos de sopa. Não é dessa forma. O que importa não é o que acontece do lado de fora de nós. O que importa é o que acontece do lado de dentro das criaturas. O que nos move, na verdade, não é o que fazemos, é o que sentimos. Se nós pegarmos a parábola do bom samaritano, que está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nós iremos encontrar uma história de um homem que caiu na beira do caminho, passou um sacerdote, não viu, passou um levita também, não viu, passou um samaritano, juntou e socorreu. Não é essa história? É essa história. Mas tem um detalhe na história. Em casa vocês chegarem, vocês vão procurar, vocês vão ver. Lá diz o seguinte, e passando por aquele lugar, um samaritano, vendo-o, ele viu, moveu-se de íntima compaixão. Esta é a chave da parábola. Mais importante do que ter recolhido o homem, limpado as feridas, colocado no cavalo, passado a noite com ele, é ter se movido de íntima compaixão. Porque imagina que ele vai pelo aquele caminho e diz, ai meu Deus, tem um cara caído. Ah, eu vou ter que juntar, porque se eu não juntar, depois os espíritos vão dizer que eu não juntei. Oh meu Deus do céu, ou vontade de ir embora. Ai, eu queria não ter visto. Ai, vou ter que parar. Eu estou com pressa. Aí, vambora, meu amigo, vambora. Eu vou ter que te ajudar, porque senão depois não vou responder. Eu vou responder porque não fiz. Então, responder. Vambora. Aí, limpa a pessoa. Vambora, me ajuda, porque também já é demais. Eu estou parado aqui, já atrasei minha viagem. Vambora. Aí, juntou, colocou no cavalo, passou a noite com ele reclamando. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar a noite inteira. Porque se eu não ficar... Os espíritos depois vão dizer, mas você não ficou, então tem que ficar, meu Deus, tomara que passe logo. Então, este é aquele que faz e não sente. O que ele está fazendo? Ele está só fazendo. Claro que fazer é melhor do que não fazer. Mas não é esse o objetivo. O objetivo não é que a gente faça. O objetivo é que eu sinta, para que de posse do sentimento que se transforma, eu esteja plenamente motivado, Zezé, a poder mudar. Porque quem sente faz. Quem sente faz. Se você verdadeiramente sente, faz e faz sem reclamar, porque está comovido com aquilo que acontece. Por isso a parábola diz, moveu-se de íntima compaixão. A bem da verdade, a caridade
na parábola do bom samaritano está nessa hora em que ele se move de íntima compaixão. O resto é só consequência. Como ele se moveu de íntima compaixão, ele parou, limpou as feridas, colocou no cavalo, levou para a hospedaria, passou a noite com ele e ainda deixou 2 denários, caso ele precisasse de mais dinheiro, ainda pagaria na volta. Quer dizer, tudo isso é em função da minha emoção. Só que o que Saulo de Tarso quer na beira do caminho? Ele vem de uma história de perseguição. História, tudo bem, errei. Me fala o que é para fazer, que eu vou fazer. Como assim, meu filho? Como assim? Você vem de uma história de perseguição, de ódio, de uma série de atos equivocados e já quer saber o que é para fazer? Vá conviver com os outros. Vá para a cidade. Entre na cidade e então te será dito o que haveis de fazer. É nessa entrada dele na cidade que vai acontecer o chamamento de Ananias, que é a pessoa que vai curar Saulo. O mesmo Ananias que ele iria matar é que vai curar. Como diz Emmanuel, a ovelha foi em busca do lobo. Aquele que iria ser morto é destacado por Jesus para ser o curador daquele que iria persegui-lo. Então, quando Ananias está na casa dele, ele ouve uma voz assim, Ananias, e ele já responde, eis-me aqui, Senhor. Ele diz, quero que tu vás na rua direita, na pensão de Judas, procurar por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Quero que tu vá lá e cure eles. Mas, Senhor, como que eu vou lá curar um homem desse? Que é um perseguidor? O senhor tem certeza que o senhor quer que eu vá lá? Esse cara é um grande perseguidor. O senhor quer que eu vá para curar o homem que nos persegue? Vá lá, que ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto lhe compete sofrer em meu nome. E quando a gente ouve assim, Lúcia, que ele é um vaso escolhido, parece tão bonito. Ai, que lindo! Ele vai ser o vaso aonde a informação do cristianismo vai ser levada. Ele é o vaso que vai transportar o conhecimento. Ai, coisa linda, gente! Ai, ele vai ser um vaso, imagina! A mensagem cristã vai ser colocada dentro dele e ele vai... Não é isso, não. Não é isso, não. É que vocês nunca foram oleiros. Alguém aqui já fez vaso alguma vez? Gente, é a coisa mais bonita do mundo fazer um vaso. Primeiro, que para você fazer um vaso, você vai e usa argila para fazer. Essa argila é barro. É uma coisa, desculpa dizer, mas é imprestável, né? Uma coisa que não tem valor nenhum. É um pedaço de barro que está na beira da estrada. Você vai, tira aquele pedaço de barro e diz assim, vou fazer esse barro um vaso. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer um vaso que você pega a argila? O que é que faz? Você vai bater nele para ele amolecer. Você bota o vaso assim em cima da mesa, pega um porrete de madeira e começa a bater nele. Bate e depois joga um pouquinho de água para ele aprender. E bate. E apanha, gente, mas apanha. A argila apanha tanto para poder virar um vaso, você não imagina. Até ela ficar molinha. Enquanto ela está dura, ela vai apanhar. Então bate, até que a argila não aguenta mais. Chega! Eu já estou mole. Eu não aguento mais apanhar. Aí o oleiro diz, bem, então agora vamos para a segunda fase. Vamos modelar você. Porque a gente pensa que depois que bateu, tá bom, não. Agora eu vou te moldar. Você não é como você quer. Você tem a forma que eu te dou. Você vai ser redondo. Você vai ter um fundo quadrado. Sou eu que mando em você. Sou eu que determino. Eu te tirei dali da lama. Te trouxe para cá como barro duro. Bati, não satisfeito agora que você está molinho, agora eu vou te modelar, para você aprender quem te manda. Até que o pobrezinho aceita, modela ele todo, faz a tampinha, bota aquela coisinha da tampinha para poder pegar do vaso, bota a asa dele,
Pronto. Depois que está tudo feito, aí sim, aí vem a pior parte. Agora é colocar no forno para ele queimar. Quer dizer, é a pior parte, vem depois que ele aceitou tudo. Agora você vai queimar no forno. Aí pega a argila e põe no forno e queima. Até a argila sair de lá de cor laranjinha. Mas a argila, ela era marrom, bem feinha, inclusive. Quando ela sai do forno, ela sai linda, igual o tijolo, aquela cor bonita. Passou num forno danado. Então, quando o Cristo diz, ele será para mim um vaso escolhido, ele está dizendo, eu vou mostrar o quanto lhe compete sofrer em meu nome. Ele vai modelar a cada um de nós que se apresentar e disser, Senhor, eu quero saber o que tu queres que eu faça. Então, é isso que a gente precisa para a gente deixar as nossas imperfeições. Não é maldade, é para que a gente tenha uma utilidade na vida, porque o vaso só é útil depois que passa por isso. Nós só seremos verdadeiramente úteis quando nós nos permitirmos deixar as nossas imperfeições e aceitarmos que Deus governe as nossas vidas. Saulo já queria sair fazendo. Quem quer sair fazendo sem sentir, amanhã vai se sentir vazio. Vai sentir que não tinha propósito. Porque a pessoa fazia, mas não sentia. Então é preciso que eu sinta para que a história que eu tenho para fazer seja uma história que a gente não desista dela. Quando a mulher fica grávida, ela tem 9 meses com aquela criança no ventre. Quando a criança nasce, ela tem um amor tão profundo que dura a vida inteira aquele amor. Porque houve uma história que se construiu. Esse é o vaso que está se modelando para que a gente seja útil à tarefa do amor. Mas se você tem, de repente alguém te chama assim, você vai cuidar dessa pessoa, vai ser cuidador desse aqui, eu não tenho nem vínculo com essa pessoa. Quem garante que eu vou ter afeto por esta pessoa que não criei laços? Então, a gente não deve procurar na vida imediatamente apenas fazer as coisas, ter essa impulsividade de achar que a gente muda fazendo. A gente muda quando vai para dentro de nós. Quando a gente vai em busca da cidade, para conviver na cidade e então promover a nossa grande transformação. A história da conversão de Saulo está contada no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Mas o próprio Saulo, lá no final do Atos, no capítulo 20, ele vai contar essa história. Aí já é ele contando isso. E quando ele conta essa história, ele conta uma parte que não aparece na primeira vez que a história é contada. A parte final da conversa de Saulo é com Ananias. Porque Ananias vai até o local onde ele estava, o cura, e quando as escamas caem dos seus olhos e ele volta a ver, Ananias, então, vendo tudo o que havia acontecido com Saulo de Tarso, pergunta para ele, e agora, por que te detens? Por que te detens? Ou seja, se você já viveu tudo isso, por que você ainda está indeciso sobre o que fazer? Esta pergunta que ele faz para Saulo é uma pergunta que serve para nós também. Para que nós saiamos da nossa inércia, da nossa indiferença de mudança e compreendamos o que significa numa existência humana você receber este conhecimento espírita ainda na carne. Essa pode ser a encarnação mais importante que nós já tivemos, porque nós estamos lúcidos enquanto estamos vivendo entre os homens. Talvez seja a primeira vez que a gente saiba que é um espírito imortal. Talvez seja a primeira vez que a gente está tendo contato com essa verdade extraordinária, Conceição. Essa doutrina secreta, magnífica, talvez seja a primeira vez que nós estamos tendo a chance de compreender isso. A gente não pode perder essa oportunidade, Márcia. A gente não pode perder. Nós não sabemos onde estaremos na próxima. Nós não sabemos.
Então agora que a gente está neste momento da existência, na nossa estrada de Damasco, em que a gente está contemplando uma luz resplandecente que nos aponta um processo de mudança, não perguntemos o que temos para fazer. Nós já sabemos. Nós temos é que nos levantar e entrar na cidade, conviver com os outros, não nos escondermos da convivência com o próximo, fazermos da nossa família a nossa grande oportunidade de crescimento, desenvolvermos pelos estudos que a gente faz na casa espírita a instrumentação para melhor compreender como viver em família. Vem na casa espírita, busca as ferramentas e volta para o lar para fazer a grande mudança das nossas vidas, para que a gente não precise ouvir do nosso Ananias a pergunta: e agora? Por que te detens? Que a gente não se detenha na marcha, mas faça dessa encarnação uma coisa extraordinária com a oportunidade que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado.